Então a questão palestina, que é uma questão legítima, foi transformada numa questão de não só apoiar o povo palestino, mas ser contra Israel. Então, para você apoiar o povo palestino, você precisa ser anti-Israel. Isso, na verdade, é prejudicial aos palestinos. Por que você acha que no Brasil, você é um cara que estuda muito isso, a esquerda, ela tem discursos tão antissemitas, e eu vejo você até tentando combater, né, até com elegância, mas aonde que está nesse lugar que o cara está defendendo situações que a gente sabe o que acontece dentro de grupos terroristas, e por que esse discurso a esquerda abraça? E eu nem quero entrar na ideologia do BRICS, nem nesse lugar, mas por que é interessante eles estarem de mãos dadas, sabendo que eles não sobreviveriam, em alguns lugares não aceitam, né, LGBT? Por que você acha que está nesse lugar? Eu acho que, primeiro, é uma questão de agenda e de polarização política. Então, na hora que grupos políticos entendem que existe um tema, uma temática, um aspecto específico da sociedade que lhe é conveniente, ele compra isso, abraça isso, e obviamente que você acaba comprando, na hora que você está ensinando as pessoas a sua ideologia política, você mostra quais são o leque de elementos que essa pessoa precisa aceitar. Que o discurso pega, Esse é o problema da política ideológica. A política sai da lógica, sai do objetivo e entra para a ideologia política. A política ideológica é um problema, porque se você não tiver a ideologia, você não pode discordar de parte das políticas. E aí você, obviamente, é excluído, é cancelado. Então a questão palestina, que é uma questão legítima, foi transformada numa questão de não só apoiar o povo palestino, mas ser contra Israel. Então, para você apoiar o povo palestino, você precisa ser anti-Israel. Isso, na verdade, é prejudicial aos palestinos, porque não vai haver uma solução lá se você não conversar com Israel. Porque não Israel tem acordo, né? Não vai ter acordo. Israel é um poder militar, Israel tem um exército dos mais fortes do planeta, já se provou, né? Atacou um país agora preventivamente 80 vezes maior, com 10 vezes a população, e acabou com o espaço aéreo do país em 72 horas. O que Israel fez em 3 horas e meia no começo do ataque ao Irã, a Rússia não conseguiu fazer contra a Ucrânia em 3 anos e meio. Sim. Então não tem como. Né? Só vai se resolver a questão palestina quando se entrar em diálogo com os israelenses, e eu sei que existem governos de direita, governos de esquerda, é complexo, tem uma parte da população de Israel que não vê os acordos com bons olhos, mas em geral, nos últimos 30 anos, desde o processo de paz, existiram vários governos israelenses que estão dispostos a conversar. Isso colocado, alguns partidos no Brasil vivem ainda na época da União Soviética, entendem a Rússia, o Irã, ou o Sul Global, ou outros países como os que combatem o imperialismo. Tem gente que acha que a gente não deveria viver num sistema capitalista, como se fosse possível viver em outro sistema. Então, é uma novela. É balela. É uma novela. É conversa. Mas me fala uma coisa, por exemplo, tudo bem, então tem a Palestina, tem o Hamas, como é que você vai negociar com um terrorista? Como é que você senta numa mesa com um terrorista e vai negociar? Esse que é o problema. Então, esse que é o problema. Qualquer coisa que você confia na palavra de um terrorista? Tanto que o acordo foi quebrado, né, com o Hamas. Esse que é o problema. Tinha um acordo. Então, quem você tem lá? Você tem autoridade palestina, você tem o Fatah e o Hamas. Se você tem um sequestro, que nem aconteceu, de pessoas, ou do Gilad Shalit, aquele soldado, e aí você tem um acordo que é mediado para soltar as pessoas sequestradas e você solta prisioneiros palestinos condenados. Uma outra coisa seria fazer um acordo de você sair de território para fazer um país. Aí é mais complicado. Principalmente se quem lidera esse país ou esse território, no caso o Hamas com Gaza, prega pela sua destruição. Aí um acordo de fim de conflito e fim de demandas é impossível porque o grupo segue na sua ideologia.
Se o grupo muda sua ideologia, muda sua carta de fundação, se declara, a partir de agora não pregamos mais a destruição do Estado de Israel, a partir de agora não pregamos mais a morte dos judeus, porque está escrito. Para quem quiser, para quem está ouvindo a gente, é só entrar lá no site hamas.ps e ler o que está na Constituição do Hamas. Eles pregam não só a luta contra Israel, mas a luta contra os judeus no mundo inteiro. Então, se eles mudam isso, e isso não é impossível acontecer, porque passa-se gerações e gerações e isso é possível acontecer. Já aconteceu em outros grupos, pode acontecer nesse também. Se eles mudarem, aí é possível. A questão é que não tem como fazer um acordo de paz ad eterno com um grupo que continua pregando pela sua própria destruição. Você tem como fazer acordos para resolverem coisas pontuais. Vamos resolver uma coisa de fronteira, que nem Israel e Líbano, por exemplo. O Líbano não é um país que tem a pretensão de destruir Israel, mas não reconhece Israel. Teve um acordo há 2 anos atrás, marítimo, da fronteira marítima entre Israel e o Líbano. Foi mediado pelos Estados Unidos. Foi feito um acordo, foi assinado. Ponto. Existe como fazer acordos com inimigos? Existe como fazer acordos com inimigos. Eu não acho, Emílio. E daí? Então, mas o Líbano abriu espaço aéreo para Israel? Não. Israel passou Quem em cima. abriu? Israel, ninguém abriu. Israel passou em cima da Síria e em cima do Iraque. O Líbano tem Mas Não sem anuência? Eu não sei se teve anuência, não teve anuência, não sei se teve. A Síria não tem lá uma defesa aérea muito sofisticada hoje em dia para autorizar ou desautorizar, né? Parte do espaço aéreo sírio já era usado. Tem base americana também, né? Então, sim, porque é longe, pô. 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros de Israel até o Irã. Não, mas o começo da operação, no dia 13, foi abrir esse corredor. Então teve vários alvos específicos que eventualmente foram atacados em solo sírio ou em solo iraquiano para possibilitar que existisse esse corredor. No momento que esse corredor foi estabelecido, é como se você pavimentasse uma estrada. Agora você pode usar essa estrada para ir e voltar, o quantas vezes você quiser, sem nenhum perigo de um ataque de mísseis terra-ar que possam atingir os aviões. No momento que esse corredor é conquistado e você conquista parte do espaço aéreo iraniano, onde estão as principais cidades e a capital, você tem superioridade aérea. No momento que você tem superioridade aérea, você ganhou a guerra. Agora me pergunto a você o seguinte, por que Israel não derrubou o regime? Primeiro que não era um objetivo de Israel. Não era o objetivo de Israel era atrasar, danificar, paralisar o programa nuclear e mísseis balísticos. Destruir o programa de mísseis balísticos do Irã é tão perigoso quanto o programa nuclear. Primeiro porque você precisa de um míssil balístico para colocar uma bomba. Segundo que você tem uma quantidade imensa de mísseis, se eles são atirados simultaneamente, vocês viram o estrago que faz em Israel. E isso é um perigo existencial para Israel, porque Israel é um país pequeno. Mas segundo a Cantanhede, o que você achou da Cantanhede? Um minuto, deixa eu só terminar. Eu quero saber o que você achou da Cantanhede. É importante essa explicação. Então eles estavam com um programa de produzir 10 mil mísseis balísticos. Caceta. Eles tinham 3 mil em estoque. Parte foi lançado contra Israel, em torno de 550, 600, e parte foi destruído. O programa de construção, de fabricação de mísseis foi destruído. Ou seja, as fábricas de aço, de ferro, as fábricas de insumos para poder produzir 10 mil mísseis foi destruído. Então eles têm um estoque já intacto, deve ter aí em torno de 1.500, 1.800. E o que foi destruído foram os lançadores. Eles perderam 3/4 dos lançadores de mísseis. Sobrou 100. Então a capacidade deles de lançarem barricadas e barricadas de grande quantidade de mísseis balísticos ao léu, nas cidades israelenses, foi drasticamente diminuída. E a única forma que eles têm de atingir Israel é essa. Então, o objetivo da operação de Israel foi danificar o programa nuclear. Obviamente, um dos objetivos foi trazer os Estados Unidos para atacar e destruir, terminar de destruir Fordo, e danificar o programa de mísseis balísticos. Se o regime vai cair ou não vai cair, é uma consequência do enfraquecimento dele e a formação de lideranças no exterior ou dentro do país que pudessem tomar o poder. Agora, mas isso não é objetivo nunca foi objetivo de Israel, na minha opinião, ou dos Estados Unidos.